Você deveria ter percebido isso antes. O nome do capítulo que se refere muito ao Zoro não ter percebido que os Serafim possuem as exatas características da raça do King pode servir para outro propósito. E a gente vê isso até mesmo na capa, enquanto Caesar e Judge estão ali se cansando de se enfrentar, de batalhar, de ter conflitos não só de ideias, mas de interesses. A gente vê que está escrito ali: pensando melhor, na verdade é o Vegapunk que está no nosso caminho. Ou seja, os dois deveriam ter percebido isso antes, e a gente vai ver mais um caso desse, mas que pode levar a consequências muito piores do que apenas uma briguinha sem noção. Então vamos lá, já aproveita para se inscrever aqui no canal que você não perde nenhuma novidade sobre o One Piece. E a gente está na Fábio, em Egghead, enquanto Sentomaru fala sobre o que está acontecendo exatamente nessa ilha para os robôs que estão ali, talvez mais próximos de autômatas. Não dá para saber exatamente quem são essas pessoas, mas são muitas criações dos Vegapunks, e ele está explicando que toda a ilha está sendo almejada pelo governo mundial para ocorrer um ataque parecido com o que aconteceu em Ohara. E numa página a gente vê exatamente isso. A ilha que desafiou o governo mundial foi apagada de toda a história. E aí a gente vê, curiosidade, o incidente de Ohara. Aquilo que a gente viu voltando a 300 mil capítulos atrás, né, que já faz tanto tempo isso, retorna com uma triste notícia. A gente vê a Robin pequeno, o Sol pequeno, o Clover, até mesmo o Kiji ali do lado. Talvez tenha alguma coisa sobre ele aqui, mas não dá para ter certeza. Durante um ataque da marinha, devido aos estudiosos de Ohara terem decidido decifrar os poneglyphs, que era extremamente proibido, todos aqueles perderam as suas vidas por conta da decisão do governo mundial de acabar com aquilo. Até mesmo a tensão entre os Gorosei é mostrada naquele evento, e a gente pode ver que todo mundo fica extremamente tenso com o fato de que a ordem foi dada para não deixar sair nenhum único ser humano daquele local. Graças ao Jaguar de Sol e ao Aokiji, uma única sobrevivente foi uma garotinha chamada Nico Robin, a que hoje está no bando dos Chapéus de Palha. E agora a marinha está vindo atrás do homem mais inteligente do mundo, o Vegapunk. Isso, obviamente, porque as consequências dos atos do Vegapunk e das buscas dele pelo conhecimento podem alcançar a descobrir mistérios que com certeza o governo mundial não quer que as pessoas saibam. E é a partir daí que a gente deve começar a ter uma lore um pouco mais forte sobre as Akumas no Mi, sobre os poderes do mundo de One Piece e principalmente como funciona essa questão do passado, qual é a verdadeira história perdida do reino antigo, o que aconteceu com o Joy Boy. Meio que é uma maneira do Oda dar essa cartada inicial para esses momentos começarem a ser explicados. A gente está vendo um governo mundial mais ativo, a gente viu a ação no reino Lulusia, agora a gente está vendo a caça ao Vegapunk principal, que é um homem que já ajudou muito a marinha. Então isso vai aumentar cada vez mais a partir de um certo momento, já que a gente está cada vez chegando mais a descobrir qual é a verdadeira história. Sentomaru está completamente tenso, porque os Chapéus de Palha estão demorando e não dá para saber o que está acontecendo lá em cima. Mal sabe ele que é uma situação completamente absurda, não dá nem para entender o porquê que aquilo está acontecendo ainda. A gente segue com dificuldades de saber se existe ou não um traidor e por que que todas essas batalhas começaram do nada, por que que os Chapéus de Palha estão sendo almejados pelos Serafim, porque até mesmo a Cypher Pole está sendo almejada pelo Serafim. Enquanto claramente é óbvio que o alvo deles é o verdadeiro Vegapunk. Mas por que que eles vão destruir cada um desses, sendo que a gente não tem uma motivação? E é interessante também que o Vegapunk principal é o único que não parece estar sendo
estar no alvo desses Vegapunks específicos. A gente já vai chegar no momento em que um deles vai ser destruído e a gente vai poder falar um pouco mais sobre essa questão do traidor e do que está exatamente acontecendo. Bom, Luffy, Lucy, Zoro e Kako continuam enfrentando os Seraphim, e para quem achou que eles simplesmente deram one hit kill neles no capítulo passado, se enganou completamente. O Luffy utilizando a quarta marcha, o Lucy utilizando a sua forma híbrida, e mesmo assim não conseguem causar dano, já que os Seraphim conseguem se levantar rapidamente. O Luffy até se questiona se eles são Kaido ou alguma versão diferente dele, já que eles estão se levantando muito rápido sem sofrer nenhum tipo de dano. E aí, de repente, o Zoro, o gênio, o dono desse capítulo, tem a descoberta mais absurda de todos os tempos, que é para ver que eles se parecem com o King, com quem ele lutou em um ano. Realmente demorou muito tempo para ele perceber isso, né? Ninguém sabe porque, obviamente é pro Oda fazer uma cena cômica, porque não é possível, não existe um motivo aqui que eu me lembre que faça sentido para ele não saber que aquilo ali são Lunarians, né? Pelo menos possuem conexões com a raça verdadeira. E aí a gente descobre que o Albert escapou de Punk Hazard junto com o Kaido, o que já era bastante provável, né? Visto que a gente teve essa cena praticamente mostrada na nossa cara, só não sabíamos qual era o paradeiro dele do Kaido após a fuga. Mas provavelmente foi direto à criação do bando das 100 feras, e eu até fiz um vídeo muito tempo atrás explicando a criação do bando do Kaido, porque é uma criação interessante, porque é feita de uma maneira diferente, qual que o Oda ele não tinha feito parecido antes e que poderia dar indícios sobre o que era a verdadeira caveira de Onigashima. Mas já faz tanto tempo, acho que é irrelevante tocar nesse assunto agora. Bom, a gente descobre que os Seraphim são fortalecidos pelo sangue Lunarian e faz sentido, né? Não tem muita questão aqui. A gente sabe dos problemas que é enfrentar um Lunarian devido a sua alta velocidade e resistência. A combinação desses dois fatores são incríveis para uma luta, principalmente no 1 contra 1, e aqui eles estão tendo dificuldade porque o fogo está sempre aceso, então com eles vão achar um momento para atacar os Seraphim é que a gente vai ter que ver nos próximos capítulos. A gente vê ele falando sobre qual eram as características especiais do King, e aí todo mundo faz aquela ceninha do você deveria ter percebido isso antes. Mas, na minha opinião, é só uma jogada do Oda para disfarçar o que é o verdadeiro você deveria ter percebido antes, que envolve muito mais do que apenas uma luta. Enquanto isso, vemos o Shaka falando que tem uma ideia de onde Stella pode estar. E naquele momento a gente vê exatamente o alvo do Seraphim. É atacar o Shaka. Ele tá indo no Vegapunk sem nem pensar duas vezes. E esse momento é onde a gente tem, né, uma ideia do porquê eles estão fazendo isso e por quem que eles estão sendo comandados. A gente vira de página e a Nami está tentando enfrentar o Seraphim do Jinbei, enquanto o Brook está sem cabeça, caído no chão, e o Edson está completamente destruído ali, com falhas no seu sistema. Mais um Seraphim atacando um Vegapunk. Dessa vez foi o Edson atacado, a York já tinha sido atacada, então o Pitágoras também já tinha sido atacado, ou seja, as opções de um traidor estão cada vez mais rápido se esgotando. Daqui a pouco não vai sobrar nenhum para imaginar quem é essa pessoa que está traindo o Vegapunk. E aqui aquele grande problema volta sobre como acertar um Seraphim, né? É apenas um golpe sendo dado e ele continua inteiro. A gente vê até o Brook levantando e falando que não funcionou o golpe, e um salvador chega enquanto o Jinbei Seraphim agarra Nami. Alguém salva, conforme o artigo número 1 da Constituição de Sanjinópolis. Quem aterrorizar a Nami-san será executado. E aí, no momento em que o Sanji dá o golpe, a gente vê o Seraphim com uma cara toda destruída, digamos assim, né? Mas as chamas nas costas dele continuam acesas, então a gente sabe que isso não vai dar em nada,
A gente vê o Sanji cuidando da Nami, se importando com ela. Inclusive tem até uma imagem que tá rolando nas redes sociais aí sobre o Sanji tá recebendo o tapa da Nami lá em Holy Cake. Naquele momento onde ele tá meio que abandonando o bando, e comparou isso com o momento em que o Sr. Pink recebeu esse tapa também, e com o momento em que a Kaia também deu esse tapa no Sop. Enfim, uma curiosidade aí, talvez isso leve a alguma coisa, talvez não leve a nada. O interessante aqui é que o Sanji virou, né? Obviamente não de propósito, mas a sobrancelha dele mudou de formato, se assemelhando com o 6, e a cara dele completamente maléfica e pronto para lutar mais uma vez. Então vamos ver qual vai ser a reação do Serafim, que já estão num nível de luta extremamente alto, sendo que são criações iniciais ainda. Imagina o potencial disso quando chegar daqui a algum tempo, assim, quando for aprimorado ainda mais, ou quando estiver mais pronto para enfrentar lutas de alto nível. A Lily conseguiu criar uma maneira de enfrentar o Serafim utilizando uma bolha que é feita de Karosek. E aí ela consegue parar um pouco da Seraphim Snake, que é a da Boa Hancock, e ela meio que tá parada assim, mas aí acontecem algumas coisas ali para enrolar esse momento, e ela consegue ainda assim congelar o Frank. Aí a gente vê a cara dele congelando pela metade assim, aí ela consegue congelar o Sop e congelar a Lily. E aí nesse momento a gente não vê mais nada, apenas uma situação extremamente tensa, onde ninguém ali tá sobrevivendo até o momento. Apenas mais um Serafim atacado, só que este conseguiu sobreviver à criação da Lilith e também, consequentemente, a tudo que o Frank e o Sop poderiam fazer. Lembrando que se o Sanji não tá conseguindo lidar, se o Luffy não tá conseguindo lidar. Inclusive, uma coisa interessante é que o Sanji tá contra um sozinho, enquanto o Luffy e o Zoro estão lutando com dois ao lado deles, né? Será a Sanji o homem mais forte do mundo? Claramente, muito interessante isso, né? Mas eu acho que o Sanji é alguém que tem capacidades para mostrar mais coisa nessa luta, porque como tem a ver com fator linhagem e mudança de um corpo de um ser humano, eu acho que talvez seja uma luta importante para ele, talvez entender um pouco mais das evoluções que ele tem no corpo dele e por aí vai. Mas deixa a sua opinião aí embaixo sobre isso, eu acho um fato interessante e eu gosto, porque o Sanji está precisando de uma luta mais intensa já faz um tempo. Qual será o destino de Usopp, de Frank? A gente não sabe, mas a situação está tensa, chapéus de palha estão congelados e muita gente está presa ainda. Qual será o destino de todos nessa ilha? Que momento complicado. Shaka sobe umas escadas e ele vai para o subterrâneo antigo laboratório de Akuma no Mi. E nesse momento a gente vê ele se questionando por que aqueles homens da CP5, CP7, CP8 estão ali presos, sendo que ele não foi o culpado por aquilo. Ele está claramente tenso com aquela situação, mostrando que ele também não é. E é o que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vê Vegapunk, o verdadeiro, a Stella, ali caído no chão, com a linguinha no chão ainda, se perguntando sobre ele estar aqui, como ele chegou ali e tal. E a pergunta que deixa tudo mais tenso é: com quem você veio? É uma coisa que ninguém esperava, enquanto a gente vê um clique de uma arma de fogo. E o resultado disso é a perfuração do capacete de Shaka, que é completamente atravessado por aquela bala, enquanto o Vegapunk olha surpreso. E é interessante que a tradução do movimento que estava acontecendo ali na hora em uma scan que eu vi foi Kitok, K-T-O-K. E aqui a gente tem uma coisa interessante, porque isso foi mostrado antes uma vez, quando a gente estava vendo a primeira aparição de Im-sama. Ele foi baleado e ninguém sabe o que está acontecendo. A única coisa que a gente sabe é que a única esperança foi abatida. Enquanto a gente vê na tradução em português sendo utilizado o barulho clonk,
E aqui eu já não sei exatamente o que eu posso dar de informação que seja interessante. A melhor coisa, a melhor hipótese que a gente tem é que poderia ser um serafim que não apareceu antes, sendo a pessoa que fez isso com o Shaka. Talvez, mas a gente não viu eles antes, então teoricamente eles não estão soltos, o que faz ele estar ali uma situação muito mais complexa. Teria que ser alguém que viu a direção em que o Shaka estava indo e por isso se moveu para lá. O que parece é que no momento em que aconteceu isso tudo, a pessoa estava descendo ou subindo as escadas. Ou seja, só que o Vegapunk ele fala que alguém estava atrás dele, só que parece que ele também não viu ninguém. Então eu acho que aqui as únicas hipóteses que a gente tem não são o Im-sama, ou é o Gorosei, ou é a droga do Shiryu. Sim, sério, eu não consigo pensar em nenhuma outra possibilidade. Porque se é um ser que é invisível, não apareceu e fez o que fez, precisa ser alguém com a intenção de fazer aquilo desde o início. Os piratas do Barba Negra têm a intenção de pegar o verdadeiro Vegapunk, então para ele os outros são desnecessários, já que ele não vai utilizar a inteligência dos outros e sequer vai pegar algum tipo de Akuma no Mi deles. Mas aí nesse caso por que os Serafins estariam atrás do Vegapunk verdadeiro? Não faz sentido ser o Shiryu nesse caso, porque como que essa ordem foi dada? É só se alguém estivesse ali há muito tempo e conseguiu preparar uma armadilha o suficiente para que o Vegapunk falasse, desse a ordem, ou se ele conseguisse manipular a maneira com que essa ordem é dada. Ou talvez algum equipamento que consiga replicar a voz do Vegapunk. Essas são as questões importantes e que talvez mostram o que está acontecendo, porque todos os Vegapunks foram atacados. Se não tiver nenhuma sacada do Oda para que um Vegapunk específico tenha sido atacado de propósito, né? Porque o único que não apareceu nesse capítulo foi a Atlas. Então a maior lógica que a gente tem é que isso ou foi a ordem do Gorosei chegando na ilha, ou foi a ordem de algum Vegapunk sendo manipulada. Porque, assim, não tem sentido. E o fato do Vegapunk não saber quem está ali, ou quem capturou ele, ou... Enfim, por que tem alguém ali, né? É uma questão que a gente vai ter que discutir nos próximos dias, porque ele parece estar vendo essa pessoa, esse ser, a primeira vez agora. E então ele teria que ter sido capturado às cegas, sem ver o que estava acontecendo. Então é aí que está a jogada. E é por isso que o nome do capítulo é Você Deveria Ter Percebido Isso Antes. Na minha opinião, claro. Tem o fato do Zoro, mas eu acho que isso fica mais perceptível aqui. Você deveria ter percebido que tem alguém nessa ilha há muito tempo e planejando tudo isso que iria acontecer há muito tempo também. Existe também um mundo onde essa possa ser a astúcia, tá? Se ela estiver agindo como uma tripla agente para o Barba Negra. Mas aí é uma questão ainda assim complicada. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu vou trazer as hipóteses talvez num vídeo amanhã, falando um pouco mais sobre o porquê que isso está acontecendo e quem está planejando isso tudo. E a gente conversa um pouco melhor sobre apenas essa questão do traidor. Hoje a gente falou muito dos Serafim, dessa batalha, dessa maneira do Oda contar essa parte da história. No geral foi um capítulo bem sólido para continuar o andamento do arco. Talvez umas enroladas aqui e ali, mas eu acho que foi positivo no geral. A gente vai começar a resolver os problemas daqui a alguns capítulos, então fiquem ligados, o One Piece está caminhando para o final desse arco e a gente tem que falar sobre esse traidor e quais são as consequências da queda de Vegapunk ou da sobrevivência dele. Um abraço, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o One Piece. Fui!